Se você pensar comigo, você vai entender que o mundo ele está assim meio enevoado com circunstâncias de várias naturezas, e eu enfatizo aqui a natureza administrativa, né? Os homens que têm administrado as nações, muitos servem a Deus, muitos falam em Deus, mas alguns não querem nem saber desse Deus. Então imagine que, por exemplo, os pastores de nossa igreja receberam de Deus autoridade para dirigir, digamos assim, uma comunidade evangélica, que por sua vez vai falando a respeito do evangelho e disseminando assim a palavra de Deus. Mas tem aqueles governantes que levam as pessoas ao precipício, de formas, irmãos, que nós temos sim, da parte de Deus, o dever de estar sendo bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Nesses últimos dias eu tenho enfrentado algumas dificuldades, algumas adversidades, digamos assim. Por exemplo, quando a gente abre alguns grupos assim de internet, né, aqueles grupos sociais de internet, a gente percebe que tem muitas notícias de pessoas enfermas. E aquilo traz preocupação para cada um de nós. Isso aqui não é ainda a palavra que nós vamos falar nesta noite, viu? Apenas uma palavra introdutória para que nós, como seres humanos, possamos nos situar no tempo e no espaço, sabendo que todos os dias reserva para nós o quê? Desafios, não é verdade? A minha esposa, eu estava aqui na Consciência Cristã, na noite de domingo, e já era mais ou menos 9h30 da noite. Antes de vir para a Consciência Cristã, eu deixei minha esposa na casa da mãe dela, porque a mãe dela estava um tanto quanto enferma. Mas a minha esposa também, ela expressava alguma enfermidade, uma dor assim na coluna cervical e uma certa dor de cabeça. Mas eu deixei minha esposa lá na casa da mãe dela e vim para cá. Isso era o quê? Mais ou menos umas 7h30 da noite, do domingo. Porém, em plena palavra, a gente ouvindo ali aquelas pregações maravilhosas, aí o meu genro me localizou, porque o meu celular não estava recebendo a ligação, e ele me disse que a minha esposa queria que eu fosse para casa, voltasse para a casa da mãe dela. Chegando ali, ela se queixava de dores intensas, e nós a levamos para o hospital. De formas que nós entramos ali por volta das 10 da noite na Clínica Santa Clara, e por conseguinte, diante do atendimento médico, nós só pudemos sair dali por volta das 5 horas da madrugada do dia seguinte. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus, Ele constituiu, Ele criou o homem no 6º dia, né? Então Deus preparou todo um cenário para o homem. Contudo, a idade vai avançando e nós vamos perdendo assim, de certa forma, nossas forças. Quando eu era jovem, eu me lembro que eu dava várias voltas ao redor do açude velho. Mas hoje, a ocupação do trabalho me obriga a não ir mais fazer aquelas caminhadas. E eu também, de vez em quando, padeço de algumas dores, né? No entanto, não quero dizer com isso que eu estou aqui hoje no sacrifício. Mas a minha esposa, eu tive que levá-la novamente ao médico hoje à tarde, né? Um médico que trabalha com os ossos, né? De formas que ela está sendo medicada e estamos aqui pela graça de Deus. Bem, irmãos, diante disso, eu quero dizer a vocês que o tema desta noite, ele me foi passado pelo reverendo, como eu falei, né, o reverendo pastor André Moraes, e ele me passou em forma de imagem extraída de um livro que tem vários assuntos, né, dentre os quais aquele que me foi confiado nesta noite. Trata-se da doutrina, e antes de dizer o tema da explanação do nosso estudo esta noite,
eu quero levar a igreja a um pequeno desafio. Eu quero fazer um desafio. Você não se preocupe, porque você não vai pronunciar nada, você não vai declarar nada a ninguém, apenas vai fazer uma introspecção, né? A pergunta é a seguinte: o desafio que eu lanço para cada um de nós, inclusive para mim, eu lanço para mim no primeiro momento. Uma pergunta desafiadora. Faça uma introspecção. Irmão, você é paciente? Alguns riram, estão assim, balançando a cabeça, né? Porque é o seguinte, irmãos. No momento em que nós dissemos que eu levei minha esposa ao hospital, ela entrou naquele ambiente hospitalar como paciente, né? A língua portuguesa ela é muito interessante. E quando a gente vai conhecendo, eu quero dizer novamente aos irmãos que nesta noite eu sou também um aprendiz, porque no momento em que eu olho cada semblante aqui que me contempla nesta noite, eu percebo, se eu fosse, por exemplo, um psicólogo, eu poderia traduzir com base na sua afeição. Se eu fosse um indivíduo que trabalhasse com modas, né? Assim, fosse um estilista, pela a forma de você se vestir, eu poderia levar sobre você uma avaliação. Mas eu não quero aqui dizer que nesta noite eu sou um avaliador de vidas. Não, muito pelo contrário. Eu quero dizer que Deus, quando une, por exemplo, um homem e uma mulher, e aqui eu quero enfatizar que Deus criou macho e fêmea, né? Gênero feminino e gênero masculino. O que passar disso, biblicamente falando, é de procedência maligna. De formas que a palavra paciente, para o caso da minha esposa em específico, ela entrou no hospital como sendo uma pessoa enferma que precisava de atendimento médico. Chegando ali, houve efetivamente uma atenção. Então a paciência começa no momento em que ela, por exemplo, me chamou através do meu genro. Tudo isso, irmãos, vai trazendo para a nossa mente, para o nosso entendimento, que a palavra paciência, ela tem outro significado também, não é verdade? De formas que, como paciente, estando enferma, ela se queixando de dor, ela tinha pressa em ser atendida, não é verdade? Assim como cada um de nós. E eu digo também mais aos irmãos, eu já passei dos 50 anos, já entrei há um bom tempo naquele termo dos ENTA, né? 50, Carol aqui, ela fez assim, ó, bota faz tempo, né? Então, irmãos, como paciente de uma enfermidade, a gente tem o significado de que nós precisamos uns dos outros e da especialidade de alguém, não é verdade? Agora, biblicamente falando, para o tema desta noite, eu quero dizer aos irmãos que o pastor André trouxe para a minha incumbência o tema do estudo da doutrina desta noite. São 3 expressões do tema. Deus é paciente. Notem aquele desafio que eu fiz aos irmãos ao perguntar se você é paciente. Como todos estamos aqui na expectativa sentados, certamente nós nos alimentamos bem nesta noite, bem como ao meio-dia e pela manhã. Então nós não somos paciente hospitalar, muito embora estejamos em um ambiente que tem um Deus que cuida da nossa enfermidade. Mas nesta noite, irmãos, nós temos como o maior exemplo de toda a criação, aliás, não é da criação, o exemplo do maior criador
todos. Existe o criador de galinhas, o criador de filhos, né? Nós casamos para procriar, né? Mas é o criador de todas as coisas. Diz a Bíblia que Deus criou os céus, a terra e tudo que na terra há. De formas que o tema desta noite, ele é da seguinte forma: Deus é paciente. Vale-se ressaltar, irmãos, que a língua portuguesa, ela é muito abrangente em seu vocabulário. Essa única letra que está entre duas palavras e está acentuada, a letra E do nosso alfabeto, estando acentuada, ela se torna o quê? Um verbo. O verbo ser. Deus é paciente. E o estudo desta noite, irmãos, ele nos foi apresentado em primeiro momento pelo pastor André Moraes. E eu diria aos irmãos que ele é um recorte de um livro no qual alguns teólogos e alguns escritores da Bíblia Sagrada, eles anotam ali o seu entendimento, a sua interpretação a respeito de quem é Deus e, neste particular, a respeito da paciência divina, não é? De formas que, quando nós lemos o Salmo 86, nesta noite, e nós pedimos à igreja para repetir comigo, eu pedi à igreja para repetir comigo o versículo 15, que eu passo a ler mais uma vez. Diz assim o versículo 15 do Salmo de número 86. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Este versículo, irmãos, ele está posto no estudo desta noite como sendo a leitura devocional. A palavra doutrina, por si só, segundo a língua portuguesa, ela é traduzida também como ensino, ensinamento. Os escritores que produziram essa parte de um livro que o pastor André mandou para mim, como eu já disse, ele começa dizendo assim, e eu fiz, irmãos, porque ela compreende, estou aqui com os papéis na mão, aqui tem 7 folhas, que representam 7 páginas do livro, e para não se tornar cansativo o estudo desta noite, eu tive pouco tempo, como eu falei, o pastor André mandou-me há cerca de 4 dias passados, e como eu trabalho o dia inteiro, ou melhor, uma parte do dia, eu trabalho, digamos assim, mais de 1/3 do dia. Quando vou para casa com minha esposa, já é perto das 7 da noite. De formas que eu tive assim, não estou me queixando não, mas eu tive pouco tempo para ler e entender a respeito da paciência de Deus. No entanto, como eu falei, as minhas dificuldades foi por conta da minha ocupação dividida com o trabalho, bem como em dar assistência à minha esposa. Mas vamos lá, nós intencionamos então e fizemos uma espécie de resumo, e eu garanto aos irmãos que é um resumo fidedigno, isto é, nós colocamos em palavras mais simples aquilo que os escritores falaram a respeito da paciência de Deus. E eles começam dizendo assim no primeiro parágrafo, e o primeiro parágrafo daquele assunto, Deus é paciente, eu reduzi a 4 linhas apenas, que diz assim: a paciência divina é, com respeito aos pecadores, um atributo de grande estima. Ela, ou seja, a paciência divina, é reconhecida pelo povo com o seu devido valor. Em sua misericórdia, Deus prorroga a punição que os pecadores merecem. Irmãos,
para o nosso rápido entendimento, se nós não contássemos com esta paciência do Deus grandioso, imagine na qualidade de pecadores que nós somos. Irmãos, é tão vergonhoso para mim, quando, por exemplo, a minha esposa se dirige a mim, fazendo um pedido, e a depender da forma como ela me faz o pedido, e dependendo também daquele meu momento, né, estando de bom humor, ela pode fazer um pedido áspero, mas estando de bom humor eu vou responder com brandura. Se eu estiver num momento raivoso, digamos assim, e ela mesmo me fazendo um pedido com brandura, certamente, se eu não for tocado pelo emocional dela, eu vou responder asperamente e aquilo vai ser desastroso. Eu citei a mim como exemplo, mas não é que isso acontece comigo, isso acontece uma vez perdida. Entretanto, são circunstâncias que envolvem, que contemplam a cada um de nós no dia a dia. Estava aqui conversando com o presbítero Ademir, o pianista, e ele falava a respeito de uma irmã que nós tivemos aqui alguns anos passados, algumas décadas passadas. Eu não vou citar o nome dela por um grande respeito, mas é uma irmã muito, na época ela tinha uma bela aparência, era uma moça risonha, era uma moça linda, com muito respeito eu digo isso. Mas, recentemente, o presbítero Ademir encontrou-se com ela e conseguiu reconhecê-la. No entanto, para tirar uma pequena dúvida, se aproximou dela, trocou uma ideia, e ele lançou algumas senhas para ela. Eu digo assim, senha no sentido de que ele lançou algumas possibilidades de circunstâncias entre os dois, para que ela reconhecesse ele. Então, irmãos, para que houvesse uma boa performance desse reencontro, houve alguns passos que Ademir traçou para falar com aquela irmã e se aproximar dela. Então isso também traduz, no meu entendimento, paciência. Ou não é verdade? Imagine se ele, assim que visse ela, corresse, abraçasse, ela talvez, não reconhecendo ele, desse um empurrão nele, ou dissesse, me respeite. Mas a paciência que nós temos, por maior que seja, irmãos, tem um ser que tem infinitamente mais paciência do que nós. No segundo parágrafo, nós transcrevemos, reduzindo aquilo que os escritores escreveram, e diz o seguinte, eu vou aqui pronunciar uma palavra de um escritor em inglês, me perdoem se eu não pronunciar direito. Diz assim, no segundo parágrafo, de acordo com Edward Leggett, eu vou traduzir assim, eu vou ler aqui bem grosseiramente para vocês entenderem. Está escrito Edward Leggett, no final GH. Então, de acordo com este escritor, Edward Leggett, a magnificente vontade de Deus em adiar o castigo dos pecadores os favorece para que tenham tempo para o arrependimento. Então se entende que o castigo adiado visa a redenção. Irmãos, que Deus grandioso! No momento em que Ele nos contempla, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. A gente também passou a entender como cristãos que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele esteja vendo, porque Ele criou todas as coisas. Tudo está no controle dEle. Imagina os irmãos, se para cada pecado que a gente cometesse, Deus nos castigasse logo a seguir. Eu posso até entender que alguns de nós não estariam aqui hoje à noite, viu? Estão entendendo, irmãos, a explanação desse tema a respeito do paciente Deus que é? Deus é paciente. Esse verbo está no presente do indicativo.
Nós, às vezes somos, não é verdade? Às vezes não somos, mas Ele é. Ele é. Lembro-me quando Moisés, que tinha se distanciado lá do Egito, me parece que 40 anos, ele teve que voltar para o Egito para resgatar aquele povo sofredor, escravo. Ele teve receio de voltar ao faraó. A Bíblia diz que ele era pesado de língua. Algumas pessoas interpretam isso como sendo um homem gago. Eu já ouvi alguém dizer isso, mas isso não procede. Ora, imagine você mora em Campina Grande, tem todo aquele sotaque, aquela prática linguística de comunicação. Aí você se ausenta de Campina Grande e passa 40 anos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? E lá você não convive mais com brasileiros e vai aprender a língua inglesa. Se você voltasse 40 anos para vir a Campina Grande, ao Brasil, certamente a língua portuguesa estaria meio difícil para você entender. Eu digo isso porque minha esposa tem alguns sobrinhos que nasceram lá, e às vezes eles vão comunicar algo a nós aqui. O mais velho deles tem, me parece que 27 anos. Ele nasceu lá e já passou aqui inúmeros anos, mas tem expressões, tem palavras que eles vão dizer, ele para assim e fica querendo saber o que vai dizer. Então Moisés também, ele era pesado de língua porque talvez, eu entendo, alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele não entendia mais a língua cotidiana ali do Egito. Bem, e Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, foi muito paciente para ter enviado também Moisés para falar com o faraó, e disse: diga a faraó que eu sou te enviou, eu sou me enviou. Então Deus é. O tema aqui da consciência cristã foi eu sou, não é isso? Confirma? Então é muito oportuno saber que nós temos um Deus que é. Ele é paciente. Como atributo de Deus, ele tem vários atributos, viu? A onisciência, a onipotência. Mas nesta noite é sobre a paciência de Deus. Bem, no terceiro parágrafo daquele livro compilado, que foi transcrito, diz assim: a paciência divina não se traduz como um sofrimento de Deus, sendo passível, vulnerável. Afirmar que Deus morreu na cruz faz sentido por conta da pessoa concreta de Cristo, pela natureza divina e humana de Deus, e não de maneira abstrata, subjetiva. Diz ainda, resumindo essas palavras segundo esse escritor: teólogos reformados entendem a paciência de Deus como o atributo pelo qual ele deixa para mais tarde a execução do juízo ao limite máximo. Isso também, irmãos, nós entendemos, porque nós estamos nesta noite ministrando esta lição, a respeito da doutrina, que cada um de nós está sujeito, está submetido a cometer pecados e mais pecados, e Deus, em sua infinita paciência, Ele prorroga, Ele adia. Como já dissemos, se nós recebêssemos de Deus o castigo por cada pecado que a gente comete, imagine só. Nossa igreja habitualmente realiza o culto, o culto de Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor, e antes de participar dos elementos, o pastor normalmente nos leva a fazer uma introspecção, não é verdade?
Introspecção, irmãos, é claro, vocês entendem. É fazer uma análise de si mesmo. Porque no momento em que eu percebo que temos um Deus que é infinito em sua misericórdia, Ele também é infinito em paciência. Porque, como diz aqui o escritor, os teólogos reformados, né, aqueles homens que estudaram a Bíblia, que estudam e que escrevem livros, eles entendem a paciência de Deus como o atributo pelo qual Ele deixa para mais tarde a execução do juízo ao limite máximo que nós podemos suportar. Imagine, por exemplo, Barrabás, né? Barrabás, quando Pilatos tinha que liberar um preso durante aquela Páscoa, ele levou Jesus e o próprio Pilatos, o próprio Barrabás, para ser escolhido pela multidão. Ali estava um inocente perfeito e totalmente inocente, Jesus Cristo. Mas ao lado dele, ou próximo a ele, junto àquele homem político, né, o Pilatos, havia um homem que havia cometido pecado. Aquele homem, ele tinha como reconhecer Jesus Cristo e pedir perdão. Então, os pecados que Pilatos cometeu, que Barrabás cometeu, ele poderia ter um ponto final ali. Mas não teve, ele foi liberado. De formas que Jesus, ele foi condenado sem ter cometido crime algum. E isso também, no meu entendimento, traduz a infinita misericórdia, graça e bondade e paciência do Deus Criador para com o seu Filho. Porque mais adiante nós vamos ver que alguns assuntos aqui estão convergindo para que Jesus seja, no final dessa história, o motivo maior da paciência que devemos ter no dia a dia. Vamos pular agora para o capítulo número 4 da lição Deus é paciente. O capítulo 4, ele traz outro nome, me parece na língua inglesa, de outro escritor, que escreveu da seguinte forma, eu vou pronunciar, me perdoe, quem entende da língua inglesa, Charnock, Charnock, eu vou pronunciar Charnock. Charnock concluiu que a paciência de Deus significa a disposição de postergar. É possível que alguns aqui não entendam o que é que significa postergar. Mas não se preocupe não, porque postergar é a mesma coisa que adiar. Deus adia, Ele posterga, né? E a indisposição de derramar sua ira sobre as criaturas pecaminosas. Quando fala em criaturas pecaminosas, eu posso aqui, muito francamente falando, eu seria possivelmente o primeiro da fila. Porque, irmãos, nós fomos remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Mas só no pensamento a gente peca, né? Diz a Bíblia. De formas que nós devemos sim, irmãos, estar totalmente centrados em Cristo Jesus, sabendo que a paciência dele é capaz de postergar nossos pecados para que a gente tenha tempo para se arrepender. Não é verdade? E obter assim a redenção, ou seja, a libertação daquele costume maléfico que faz mal a nós próprios e por aí vai. Aliás, eu vou aqui citar, abrir mais uma ilustração. Hoje eu fui comprar o almoço, a gente compra de marmita, né, diariamente, e se aproximou um senhor que eu garanto a vocês, com cerca de 2 metros de distância daquele senhor que se aproximava de mim, eu estava ao lado do caixa para pagar, eu não vou dizer cheiro, mas aquela catinga de cigarro já estava no ar. E eu olhei rapidamente para o semblante daquele senhor e percebi um peso. Ele tem, acredito eu, aproximadamente 50 anos, talvez. Mas ele aparentava no mínimo 55.
Porque o vício em um produto químico, cujo fabricante, para evitar que o fumante não fume, mas que o nosso país permite a produção daquele veneno, porque entra dinheiro nos cofres, aquilo mata as pessoas, e aquele homem certamente está trazendo um grande mal para si, sem poder dizer não, chega, vou deixar isso. Então, irmãos, mesmo assim, nós precisamos reconhecer que temos um Deus capaz de postergar. E aquele homem ainda tem tempo, né, de se arrepender, fazendo uma introspecção, um pensamento a respeito daquele vício do qual ele é submisso. Vamos partir agora para o capítulo 5, né, com base nestes escritos, conforme eu já mostrei aos irmãos. No capítulo 5, os escritores aqui dizem o seguinte: dito isso, a paciência divina não contempla anjos caídos. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos, porque a palavra anjos, quando eu estava meditando, nesses poucos momentos que eu tive essa semana sobre esse assunto, eu achei meio estranho a palavra anjos fazer parte disso aqui. Mas quando eu continuei lendo, eu entendi perfeitamente que anjos também são criaturas de Deus, não é verdade? E nós também somos criaturas, mas somos humanos. Então, dito isso, a paciência divina não contempla anjos caídos, mesmo sendo poupados do castigo definitivo por um período, eles não têm a oportunidade de se arrepender e receber perdão. O escritor está dizendo que os anjos não recebem da parte de Deus a oportunidade de se arrepender e pedir perdão. E daqui a pouco nós vamos entender por que isso. Deus não demonstra misericórdia a eles no mesmo sentido que aos pecadores caídos que somos nós. Entendeu, irmãos? Os anjos, como se sabe, alguns, eu creio que milhares deles ainda estão com Deus lá no céu, nas regiões celestiais. Mas aqueles anjos caídos, como não são humanos como nós, Deus, tendo enviado Jesus Cristo, digamos assim, como Deus e como homem, como humano, então essa qualidade de Jesus como ser humano é que nos propicia, da parte de Deus, o perdão. Perdão este que não é liberado para os anjos, segundo os escritores. De acordo com os escritores, e eu concordo com eles. Diz ainda assim, misericórdia versus paciência estão intimamente ligadas no relacionamento de Deus com a humanidade pecadora. Vou repetir. Misericórdia e paciência estão intimamente ligadas no relacionamento de Deus com a humanidade pecadora. E isso confirma que Jesus Cristo, por ter se vindo à Terra como homem, isso é que propicia a todos nós o arrependimento. Porque Ele sofreu todas digamos assim, os impropérios dessa vida. E como tal, como Deus, Ele entendeu que o ser humano haveria de padecer também. E como Deus e homem, nós fomos alcançados pela misericórdia em sermos perdoados. Vamos passar para o capítulo, o parágrafo 6, né? O parágrafo 6 do escrito a respeito da paciência de Deus, que Deus é paciente, diz o seguinte: Deus não é fraco por ser paciente. Entenda bem, diz o escritor, Deus não é fraco por ser paciente. Outra afirmação, Deus não é incapaz por demorar a se irar. Diz também o escritor, e eu concordo plenamente com eles, Deus também não é negligente por adiar suas promessas. Então vamos enfatizar aqui, fraqueza, incapacidade, ira, negligência e adiamento. Deus não perde nenhum ponto
por menor que seja, na dízima periódica da matemática, 0, infinitas vezes, lá no final, o número 1, nem por isso Deus perde nenhum ponto, nenhuma fração de ponto, por demorar a atender os pecadores. Ele continua Deus, Ele é. O parágrafo 7, irmãos, diz o seguinte, na transcrição resumida do livro. O parágrafo 7 diz assim: quando sua paciência é exercida, aí é que demonstra poder sobre si mesmo. Estão entendendo? Quando a paciência de Deus é exercida sobre nós, aí é que Ele demonstra poder sobre si mesmo. Deus não nega pedido de ajuda a ninguém. Desde que você reconheça sua pequenez, se prostre aos pés dEle, Ele continua Deus, ainda que você peça com urgência. Por exemplo, a minha esposa, ela precisava com urgência se livrar de uma dor intensa. E ali no leito do hospital, ela recebeu o medicamento e suavizou a dor. Mas a dor voltou a acontecer hoje, por exemplo. Tanto é que eu a levei para nova consulta médica. Mas graças a Deus, ela foi para a casa de uma irmã dela e está bem melhor, viu? Então nós temos esse Deus que nos socorre a cada momento. Bem, dando um salto para a próxima parte deste escrito, o título é assim: a morte de Cristo revela a paciência de Deus. Como é que a gente pode entender que a morte de Cristo revela a paciência de Deus? Bem, segundo os escritores, no parágrafo 1º desse título, do mesmo estudo, diz assim: só é possível explicar a paciência de Deus para com os seres humanos e não para com os anjos à luz da expiação. E vou repetir para que nós entendamos bem isso aqui. Só é possível explicar a paciência de Deus para com os seres humanos e não para com os anjos à luz da expiação. Expiação aqui é a mesma coisa que morte, viu? De Cristo. Ele, Cristo, assumiu a natureza dos seres humanos, como já dissemos. E o escritor aqui, ele trouxe um título, entre aspas, que eu achei lindo, achei maravilhoso para o nosso entendimento. E vou repetir. Ele assumiu, Jesus assumiu a natureza, Deus assumiu a natureza dos seres humanos. Aí, entre aspas, os escritores escreveram: a semente de Abraão. Imagine, irmãos, o cristianismo, ele veio de forma intensa e inicial com Abraão, o pai da fé. A paciência que Abraão teve foi tão gigantesca que Deus contemplou ele e disse: olha para o céu, conte as estrelas, assim será a tua descendência. Nós certamente somos descendentes de Abraão. Jesus não veio daquela linhagem, toda. E tudo isso nos favorece esta noite para entendermos que a paciência de Deus, ela vem desde Abraão. E diz a Bíblia também, o escritor diz: ele assumiu a natureza dos seres humanos, a semente de Abraão, e não de anjos, para que a humanidade se beneficiasse da paciência. Então, como seres humanos, nós somos beneficiados pela paciência de Deus, através de Jesus Cristo, que se fez homem e habitou entre nós, e padeceu e entende sobre nossos sofrimentos. O parágrafo 2º dessa outra parte, cujo título é A Morte de Cristo Revela a Paciência de Deus, diz assim: o Evangelho e a aliança da graça resultaram na paciência de Deus para com a humanidade. Cristo foi designado como mediador para com os pecadores. Daí o motivo de Deus ser paciente para com a humanidade na pessoa de seu Filho, como já dissemos. Volto a repetir a palavra daquele escritor em inglês, Chernock.
afirma que Deus destrói o ímpio com algum pesar. Quando não há mais nenhuma possibilidade daquela pessoa se arrepender, ou quem sabe, deixar aquele pecado, Deus, Ele entra com uma providência e diz assim, né? Cristo designado como mediador para pecadores, daí o motivo de ser Deus paciente com a humanidade na pessoa de seu Filho. Né? Então, Shernock afirma que Deus destrói o ímpio com algum pesar. Deus não se sente bem quando Ele imputa sobre o homem um castigo. Porque o homem, sendo conhecedor daquilo que não deve fazer e faz por teimosia, ele vai receber a paga daquilo. Porque a Bíblia diz também que aquilo que a gente planta, a gente colhe, não é verdade? A gente prossegue dizendo o seguinte, Shernock declara seus juízos de modo gradual, né? Quer dizer, Deus, Ele imputa os seus juízos a nós humanos gradualmente. O escritor usa uma palavra aqui que é muito comum em nosso linguajar, né? Está escrito entre parênteses, diz assim: Deus belisca em vez de despedaçar. Estão entendendo? Imagine você estar com um fruto, né? Vamos dizer um fruto que tem um caroço duro. Você pegar um martelo, você dá uma pancada ali, você espedaça ele, né? Espedaça, por exemplo, um coco seco, aquele que a gente faz, né? O coco verde e o coco seco. Você pegar uma marreta, você dá uma pancada no coco seco, ele se destrói em vários pedaços. Mas Deus não destrói. Ele vai como que tirando, por exemplo, aqueles cabelinhos, né, que tem no coco seco. Ele vai até que o coco diga: olha, Senhor, eu pequei contra ti, estou arrependido. Então Deus, Ele apenas belisca ao invés de despedaçar a gente, né? Segundo os escritores. Enfim, todos recebem mais do que merecem. Até o ímpio prospera por um tempo. Outro escritor aqui, Samuel Bolton, afirma: se algum homem de coração sereno se assentasse por 1 hora, aqui ele faz assim um contratempo, e eu vou explicar. Ele diz assim: imagine se alguém na terra, uma pessoa bem calma e serena e tranquila, está lá no lugar de Deus contemplando aqui a terra, né? Então, aquela pessoa humana, vendo os seus irmãos, a sua própria raça, ou a espécie humana, cometendo pecados, um homem sereno, ainda que esteja sereno de mente, vendo os terríveis pecados que a humanidade comete lá embaixo, ele certamente despedaçaria de uma vez, se ele tivesse a oportunidade de ter essa capacidade. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus, Ele contempla nossos pecados com muita serenidade e com muita paciência. Daí, Deus é paciente. Vamos pular agora para o capítulo, para o parágrafo 3º. A impiedade do homem afronta a Deus. Diz o escritor: a impiedade do homem afronta a Deus, que exerce paciência ao protelar e amenizar sua ira. Protelar aqui significa também adiar, prolongar, né? Por maior que seja o castigo, ainda são desproporcionais para o demérito do pecado contra o Deus infinitamente santo e justo. Vou repetir para a gente entender bem isso aqui. A impiedade do homem afronta a Deus, que exerce paciência ao protelar e amenizar sua ira. Por maior que seja o castigo, ainda são desproporcionais para o demérito do pecado contra o Deus infinitamente santo e justo. Nós não temos nenhum mérito, irmãos, de estar diante de um Deus perdoador. A gente tem que reconhecer que nós somos pecadores e, como tal, Deus é potencialmente, infinitamente paciente para ir
esperando que a gente se arrependa, né? O parágrafo seguinte diz assim: a obra mediadora de Cristo é a razão principal por tão grande paciência divina para com os pecadores, e prova que Deus é conciliável. Deus oferece muito espaço para o arrependimento. Isso está escrito em 2 Pedro, versículo 3, no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 9. Nós não vamos ler, porque o tempo avança e nós ainda temos aqui uns 15 a 20 minutos para concluir essa lição, viu, irmãos? Vamos então para o parágrafo 4º do estudo da lição desta noite. Diz assim: a paciência de Deus em não dizimar a raça humana permite o crescimento da igreja. Olha só que coisa boa para o nosso entendimento como cristãos, como crentes que somos. E vou repetir para que você entenda comigo. Diz assim: a paciência de Deus em não dizimar, ou seja, em não exterminar a raça humana, permite a continuação e o crescimento da igreja. Os evangelhos, irmãos, em sua essência, e ali constam 13 cartas do apóstolo Paulo, que foi perseguido, que foi execrado ali, né? Perseguiu cristãos e tal, depois passou a ser perseguido. Ele também nos instrui, através dos evangelhos, que nós temos um Deus que permite, e Paulo instruiu, por exemplo, a Timóteo, né? Quando abriu aquela igreja em Tessalônica, disse: Timóteo, vá lá, porque nós saímos de lá correndo por causa da perseguição, mas vá lá, Timóteo, faça lá uma pesquisa, escreva lá um relatório e me conte como é que estão aqueles irmãos lá. Então, quando Timóteo trouxe para Paulo o relato daquilo que havia lá em Tessalônica, aquilo traz para Paulo um alívio grande, porque a igreja ainda estava de pé, estava crescendo, e isso por causa da paciência de Deus, que permite que aqueles seres humanos que Jesus havia voltado ao seu Criador, voltado ao céu há poucos anos, porque as cartas de Paulo foram escritas nas primeiras décadas após a morte de Cristo, lá pelo ano 51, entendeu? Então nós temos um Deus tão maravilhoso, que Ele até permite que a igreja cresça por causa da sua paciência. Diz assim também: Deus tem em vista até os eleitos como Ezequias. Para quem entende quem foi Ezequias, foi um homem bondoso, mas nascido de um homem maligno, Acais. Imagine só, ainda que tenha entre nós, ainda que houvesse e houve naquele tempo pessoas malignas, a paciência de Deus é capaz de fazer nascer daquele ser maligno uma pessoa bondosa. Então imagine, a Bíblia está cheia de exemplos, e nós, na nossa família, às vezes nós temos um pai. Eu tenho um pai maravilhoso, eu tive um pai. Quando eu tenho um pai maravilhoso, eu me refiro a Deus. Mas quando eu digo eu tive um pai biológico maravilhoso, que na sua história diz que ele fugiu da sua terra natal aos 9 anos de idade, porque era açoitado por um homem maligno, não o pai dele original. Mas essa história eu não quero detalhar aqui, só para vocês entenderem que na minha família tem alguém que se tornou benigno, uma pessoa benigna, porque meu pai, ele fez parte dessa igreja. Alguns aqui sabem quem foi Evaristo Vieira da Silva, né, um jovem que aqui chegou, ainda adolescente, vindo e fugindo de 2 açoites, de 2 famílias que o açoitavam, e chegando aqui, ele foi amparado pelo pastor João Clímaco Ximenes, que por sua vez abriu as portas da igreja, e meu pai aqui,
ele casou-se, ele teve filhos, dos quais eu sou um deles, e eu digo isso com muita alegria. Então, irmãos, em todas as gerações vai haver sempre pessoas más, mas vão ter também pessoas boas, nascidas de pessoas más, né? Eu não quero dizer com isso que o pai de meu pai era mau, nem a pessoa que chegou depois era má. Eu não conheci ele, né? A história é que conta isso. Bem, sem mais delongas, vamos partir agora para o parágrafo seguinte, né? Vamos apenas concluir aqui nesse parágrafo ainda que nós estávamos lendo o quarto. É sobre Acais, né? Sherlock vê a paciência de Deus como uma perfeição, pois sem ela não haveria sequer um santo na terra, nem por conseguinte no céu. E vou repetir. Sherlock vê que a paciência de Deus como uma perfeição não permite... Sherlock vê a paciência de Deus como uma perfeição, pois sem ela não haveria sequer um santo na terra, nem por conseguinte no céu. O parágrafo seguinte, o quinto diz assim: tudo sugere que a paciência de Deus é direta e indiretamente focada em Cristo. E nós aqui, irmãos, estamos já entrando, digamos assim, na reta final desse estudo. E aqui já está sendo confirmado, como dissemos no início, que Cristo Jesus, o Filho de Deus, Ele é a pessoa que trouxe para a raça humana toda a possibilidade de arrependimento e salvação através de Cristo Jesus, né? Então, tudo sugere que a paciência de Deus é direta e indiretamente focada em Cristo, né? E por meio de Cristo. E é por causa de Cristo que Deus continua a exercer paciência sobre suas criaturas. Entenderam? Quando Cristo entregou sua vida na cruz do Calvário, tendo visto aqueles pecadores ao redor dele, ele exerceu ali a capacidade dada por Deus de trazer para todos nós, quando ele expressou assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Vocês não querem imaginar essa oração que Jesus fez ali, prestes a consumar aquele ato, porque foi através da consumação da morte de Cristo que nós hoje estamos vivíssimos aqui, falando a respeito desta salvação alcançada pela paciência de Deus em Cristo Jesus para nos alcançar. Bem, estamos já concluindo, e aqui os escritores, os quais transcrevemos resumidamente, para não ser uma lição tão prolongada, visto que nós temos pouco tempo, porque eu quero até aqui citar aqui um exemplo. Às vezes no trânsito, 2 segundos é muito tempo para você evitar um acidente grave. E vou reduzir. Às vezes 1 segundo no trânsito é muito tempo para você evitar. Note que de 2 eu reduzi para 1. Então Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos permite que hoje aqui eu contemplo rostos que me fitam. É possível que aqui o mais novo tenha, digamos, 17 anos ali, controlando a mídia. Eu já passei dos 50, como eu já disse, né? É possível que aqui tenha algum que já passou dos 60. Ali tem algumas pessoas rindo para mim já, viu? Então, irmãos, alguém apontou ali, eu não vou citar nomes para... Bem, então veja bem, nós já tivemos tempo suficiente para reconhecermos que Deus, em sua paciência, está nos dando tempo para que a gente, onde chegar, propague o Evangelho com sorrisos, com inteligência, com sabedoria, como no exemplo que nós demos a respeito do irmão Ademir, que encontrou uma irmã de nome Reticências. Note que ele teve tempo para uma atitude corajosa e inteligente. E nós, nesta noite, também estamos tendo uma atitude corajosa e inteligente para reconhecermos e vermos que Cristo Jesus, em tendo se entregado naquela cruz do Calvário, nos permite
que através de teólogos, de escritores bíblicos evangélicos, a gente aprenda cada dia mais. Amém, igreja? Eu queria ouvir vocês, porque eu só estava ouvindo minha voz e a voz de Deus aqui no meu coração, viu? Bem, os escritores deste assunto, Deus é paciente é o nosso tema desta noite. Eles chegam na aplicação. Então isso aqui já é o que é o prelúdio, né? Estamos finalizando, viu? No parágrafo 1º da aplicação, aqui eu até tive a ousadia de trazer alguns versículos da Bíblia que apontam para o mesmo propósito, de acordo com os escritores. Nós buscamos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então veja bem, quando Deus diz, né, Jesus instruiu aquele homem que estava na ilha de Patmos a escrever o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega. Vocês bem sabem, assim como eu, que Alfa e Ômega são duas letras do alfabeto, e ela é como se fosse o A do nosso alfabeto e o Z. Então Deus, em Jesus Cristo, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Antes de nós cometermos um pecado, Ele já sabe o que é que a gente vai pecar. Aquilo que a gente haverá de fazer amanhã, se Deus permitir amanhã estarmos vivos, eu creio que todos estaremos, amém? Ele sabe o que é que a gente vai fazer amanhã, porque tudo ele já traçou um plano, irmãos, para cada um de nós. Nesses dias eu estava ouvindo alguns relatos a respeito dessa vida pecaminosa dos terráqueos, aqueles que habitam o planeta Terra, e existe sim espíritos maléficos, e por conseguinte, tem aqueles que pensam positivamente e os que pensam negativamente. Então a Bíblia diz, Deus tem um plano em cada criatura. E alguém me disse, e eu concordo plenamente, que Satanás também tem, viu? Satanás, que está ao derredor, biblicamente falando, ele tem um plano para cada um de nós. Mas como nós somos lavados, remidos e purificados pelo sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, nós temos uma proteção divina. Porque o nosso corpo, irmãos, ele é capaz de, através do olhar, a minha esposa, ela é tão inteligente, é tão sábia nesse mundo, que quando eu cometo alguma infração, só na minha forma de agir ela já sabe. Estão entendendo aí? Assim como eu percebo nela, quando ela está dodói, né? Porque a expressão facial, ela revela aquilo que nós, o socorro que a gente precisa dar a alguém que está próximo a nós. De formas que a gente é limitado, irmão, nós somos limitados, mas o nosso Deus, ilimitado, com uma paciência ilimitada, Ele também percebe tudo aquilo, Ele já traçou o nosso plano, até naquela hora final, né, Dani? Bem, o livro de Apocalipse também traz o seguinte, capítulo 21, versículo 6, está cumprido, está decretado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E para nós sermos ainda mais rápidos, em Apocalipse 22, 13, Jesus diz ainda, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem, prosseguindo aqui, ao contrário da gente, Jesus como ser infinito, Ele é paciente. Já nós, como criaturas finitas, somos impacientes. Estão entendendo? Quando eu desafiei os irmãos no início desta explanação, se tem alguém aqui impaciente, eu confesso que sou, em alguns momentos. Mas tem aquele que é impaciente repetidas vezes. Aí é que o negócio é perigoso, viu? Aí daquele homem que segundo a Bíblia, né, a mulher rixosa,
Mesmo assim, tem um homem rixoso, viu? Não estou aqui condenando homem e mulher, não. Mas se a Bíblia diz, tem pessoas rixosas, que são magoadas e levam a mágoa para prolongam, e Deus está dando tempo para haver o perdão. Às vezes, ansiosos ou frustrados quanto ao porvir. Às vezes o crente se sente, por exemplo, lá em Tessalônica, quando Paulo havia falado para aquele povo ali, novo convertido, que Jesus estaria voltando a segunda vez, Paulo disse assim, olha, 1 Tessalonicenses 5:23, que nós devemos preservar nosso corpo, alma e espíritos diligentemente. Quer dizer, o corpo ele pode ser veículo do pecado, a alma também pode ser veículo do pecado, e o espírito nosso, ele pode nos induzir. Quando o homem, ele, através do Espírito de Deus, ele focaliza um perigo, e Deus diz, epa, tenha calma aí, você não avance o sinal, não vá por aquele caminho. Então isso é o Espírito de Deus convencendo o homem que ali existe perigo, de formas que nós temos também, da parte de Deus, como impacientes, a possibilidade, a capacidade de detectar onde está o perigo, e nós devemos também ser pacientes, ao invés de impacientes. Finalizando, irmãos, vamos dizer também o seguinte, Deus conhece nossa santificação, e a santificação aqui está entre aspas, viu? Nesta vida e na vindoura. O escritor, ele disse que essa palavra santificação está entre aspas, porque Deus conhece a nós, a nossa santificação, tanto nesta vida, quanto na vida do porvir. Ele, Deus, permite que venhamos a dar um passo para trás no presente e 2 passos adiante no futuro. Quando a gente falou em perigo, você está aqui, aí você percebe que tem um abismo. Ao invés de você dar um passo aqui para não cair no abismo, Deus, na sua consciência, permite que você faça uma reflexão e dê um passo atrás. Mas lá na frente, nessa infinita paciência, Deus vai permitir que você dê mais um passo e outro, 2 passos à frente, para compensar o anterior. Amém, igreja? Estão entendendo, né? Acredito que sim. Então, finalizando, ou seja, essa permissão de Deus em darmos um passo atrás e 2 lá adiante, isso não justifica nossos pecados, viu? Mas garante sua paciência para conosco, mesmo em pecado. Porque mesmo em pecado, Deus é paciente ainda conosco. Isto porque esta ação divina está recheada de seu amor e sabedoria. Ora, o amor e a sabedoria de Deus, nós devemos entender como uma simplicidade divina. Amor e sabedoria da parte de Deus é algo simples para Ele e para nós, se nós entendermos a junção dessas 2 coisas, né? Simplicidade, amor e sabedoria. Finalizando, fazendo uma reflexão de nossa vida, vemos que Deus nos teria lançado, olha só que expressão forte, não se preocupe, porque nós vamos terminar com expressões fracas, essa é uma expressão forte, né? Fazendo uma reflexão de nossa vida, vemos que Deus nos teria lançado, abre aspas, as trevas exteriores, fecha aspas, com justiça, mas não o fez. Imaginem só, se o diabo foi jogado no lago de fogo, né? Imagine um ser humano, né, ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então Deus não permite que os seus santos e salvos sejam lançados a essas trevas exteriores com justiça. Ele faria isso com justiça, porque nós somos pecadores até umas horas. Mas Ele não o fez por causa da sua paciente e paciência, vontade para conosco. Ele até poderia usar nossos pecados para a sua própria glória. Isso aqui quem diz são os escritores, os teólogos. E nós estamos querendo entender isso aqui. Vamos repetir.
Deus poderia até usar nossos pecados para a sua própria glória. Em Gênesis 50, 20 está escrito: é bem verdade que vocês planejam o mal para mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Vou até repetir, irmãos, para memorizarmos bem. Em Gênesis 50, versículo 20, está escrito: é bem verdade que nós, vocês, ele se referiu à raça humana, viu? Que vocês planejam o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas, de milhões de pessoas, de milhares de pessoas. Então, estaremos bem preparados para sermos pacientes com os outros. Isso aqui são as duas frases finais, são as duas linhas para finalizar o estudo, viu? Estaremos bem preparados para sermos pacientes para com os outros, buscando imitar a paciência de Deus e ver o fruto do Espírito em nossa vida. Fiquemos de pé, irmãos. Vou repetir este último pensamento para nós entendermos claramente e levarmos para casa, em nossa mente, em nosso coração, a seguinte expressão de Deus para nós nesta noite. Eu quero que você repita, por favor, viu? Repita comigo, aqui é coisa boa para nós. Como dissemos, íamos terminar com algo benéfico e bem suave para nós dormirmos tranquilamente essa noite. Repita comigo. Eu quero ouvir todos, um coro bem bonito. Estaremos bem preparados para sermos pacientes para com os outros, buscando imitar a paciência de Deus e ver o fruto do Espírito em nossa vida. Amém, irmãos? O presbítero Afonso, que Deus nos abençoe, viu, com essa palavra. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, assim como eu aprendi muito esta noite. O presbítero Afonso disse que vai ser bem rapidinho.